Fala um pouco para nós, Jus, como formar uma equipe. Porque tem gente sozinha. A dor do cara é essa. Como é que eu faço? Primeiro, tecnicamente, quando a gente começa a pastorear, você começa a fazer as coisas que você acredita que quer fazer. Nasce em você uma explosão por servir a Deus. E aí você sai fazendo. Alguns começam uma célula de oração na casa e as pessoas vão chegando e aí ele entende. Deus está me chamando para pastorear. Então ele abre. E aí ele começa a copiar modelos que ele vai vendo. E chega de todo lado. TV, rádio, livro, modelos de onde ele foi criado, o que ele viu, o que ele entendeu, enfim. E existe N manifestações, porque a graça não é uniforme, ela é multi. Uau. Muitas formas da graça. Beleza. Quando você está se movendo nessa manifestação, uma coisa é você fazer algo, outra coisa é estar preparado para fazer. Meu entendimento é que Deus que chama, prepara. E para mim tem duas maneiras de se preparar. Uma quando Deus te coloca no lugar e vai te forjando para. E uma quando você entra e por causa dos processos, você vai se autoconstruindo no desenrolar e desenvolver das coisas. Não estou dizendo que essa é certa, que a outra é errada, estou dizendo dos processos. Né? É legal quando você casa, escolhe seu apartamento, planeja o filho e vai criando o seu filho. Outra coisa é você estar se relacionando e nasce um filho. Uhum. E aí você vira pai, sem ter estrutura para ser pai. Uau. Então, são coisas muito distintas. Eu tenho visto em muitos lugares onde eu vejo o sofrimento, o peso nesse sentido. É quando você acabou de usar uma expressão que eu uso. O cara virou pai sem estar pronto para ser pai. Isso aí. E aí ele vai... Por quê? Porque ele não teve uma formação, o que a gente falou até agora há pouco. Uhum. E agora ele está lá com um monte de criança precisando montar uma casa. Ele tem que alimentar, ele tem que educar, ele tem que levar para a escola, tem que trocar de roupa, tem que limpar. Uau. Então, Deus, quando eu olho as Escrituras e não estou pondo forma nisso, eu tenho tido esse entendimento que o Eterno gasta muito mais tempo nos preparando do que nos usando. Uau. Você Moisés ficou 40 anos preparado no palácio, 40 entrando no anos deserto sendo moído, depois foi usado 40. Depois foi usado. Então, 40 anos aprendendo a ser alguém, 40 anos aprendendo a ser ninguém. 40 anos sendo servo. E é isso aí. Agora, quando alguém hoje diz eu tenho um chamado, o que ele quer? Do que ele está falando? Está falando ali do púlpito. Uau. Está falando do lugar que te viu pregar. O lugar da atenção. Chamado não é atenção. Né? Olha que coisa interessante. Elias prega uma mensagem, vamos pegar isso aí. Pregou uma mensagem, mexeu com a nação inteira. Aí Deus teve que esconder o cara. O cara fica escondido e Deus vai só. Pois lá para cada viúva e vai só. Apertando. 3 anos depois, quase 3 anos depois, que esse cara está nesse moedouro, ele aparece uma segunda mensagem. Então, Deus gasta muito tempo preparando a gente, habilitando. Eu digo para as pessoas, eu estou pastoreando há 34 anos, desde o dia do chamado, a primeira licença, seminário, mestrado, e uma trajetória com equipe, depois sozinho. Eu digo para as pessoas que, depois de 34 anos, agora eu compreendi a natureza para a qual Deus me levantou. Né? Então, preparar alguém não é uma coisa simples. Quando você pega, por exemplo, no meio do esporte, futebol, basquetebol, futebol americano, raras exceções, olha, um moleque rompe assim, ó, como um cometa. Aí nós chamamos esses de craque. É alguém fora da curva.
E em todas as áreas tem alguém fora da curva. É o cara que recebeu 5 talentos. Acabou. Ele é diferenciado dos demais. Acabou. Ele flui de um jeito. A grande mas maioria a vai grande ficar entre maioria, 2 e 1. a grande maioria é 90% de esforço e só 10% de talento. Não é depreciar o talento, mas o esforço faz parte de uma coisa, né? Olha que as escrituras dizem, Jesus foi o servo que foi, porque se submeteu à disciplina e à obediência ao Pai, então se tornou quem ele se tornou. Então, é muito importante as pessoas, eu gosto de falar isso, não tem a ver com sucesso a parada de pastorear, construir a igreja, sabe, multidões te seguindo, agenda para todo lado. Não é isso. Não é isso. É o pastoreio que Deus te concede a oportunidade de cuidar de um rebanho dele. Eu ontem estava olhando isso. Meu pessoal fez uma arte de um programa de treinamento que a gente está fazendo na pregação e colocou lá 3 dicas para um pregador de sucesso. E eu entendi a linguagem, mas eu fui embora com isso na cabeça. E eu confesso que eu queria trocar a palavra sucesso ali. Sim. Para efetivo. Opa, melhor. Efetivo. A ideia, eu entendo a ideia de sucesso, mas essa palavra ficou um tanto poluída, talvez que as pessoas não conseguem mais perceber o que seria sucesso. Porque a gente confunde sucesso com glamour, sucesso com fama, né? E sucesso é efetividade. Ou seja, é o ser efetivo. Quem é de sucesso? Ou seja, vamos lá. Um mecânico. Sabe aquele que quando você entrou com o carro, o cara ouviu ele o motor. ouviu você chegando, ele sabe qual o defeito que está no seu carro? Talvez esse cara, ninguém conhece ele, nem a mãe dele curte as postagens dele no Instagram. É verdade. Mas aquele cara, no fim do dia, ele resolveu o seu problema. Ele não é um cara de sucesso. Porque ele é efetivo. Ele é efetivo no que realiza. Isso é sucesso. Um amigo, esses dias me fez um comentário, né? Um cara que teve um casamento muito top, ele e a mulher, mas acabou em divórcio. E ele teve luta a vida toda. Ele estava falando assim, mano, eu desejei demais estar casado igual aquele cara, mas acabou. E tive um entendimento, ele falou para mim assim, eu tive um entendimento assim, doido depois, dizendo assim, foi melhor eu ter minhas guerras, passar minhas lutas, e tô terminando, porque ele já é um senhor, tô terminando com a mesma mulher que eu comecei, e a chave de tudo isso não foi o quão bom pareceu para os outros, é que o resultado do nosso amor venceu todas as crises. Cara, eu falei assim, cara, escreve um livro, mano. É o que você vence. É o que você vence. Você é marcado pelo que você vence. O que você constrói tem seu lugar de importância, mas são as coisas que você vence, são as coisas que você supera, são as coisas que você... A capacidade de se manter. Isso é extraordinário no Evangelho. Eu fui pregar numa cidade que, assim, não é o eixo que todo mundo quer ir, Rio, São Paulo, Brasília, Goiânia, Camboriú, né? A cidade do interior. E lá tem esse cara, pensa numa igreja simples, ele e o filho construíram a igreja fazendo tijolos. Pai. Eu fiquei tão impactado, Júlio, que eu falei assim, eu preciso fazer alguma coisa para agraciar esse cara. Então eu comprei instrumentos para a igreja. Os bancos foram feitos por ele, pela mulher e pelo filho. Eu pus uma placa na igreja. Nós montamos uma escola do lado aí com tijolos comprados, não os que ele amassou com os pés. E aquele cara me inspirou, porque eu não seria pastor naquele lugar. Como diz aí na linguagem pentecostal, Lodebar. O cara escreveu uma história naquele lugar que é a cidade. Efetivo.
transformada. Eu conheci um pastor que ele, no ministério dele, plantou na Índia 200 igrejas. Grande resultado. O filho dele veio depois dele, porque ele adoeceu, precisou voltar à América. O filho mexia em outra área, mas o Senhor falou com ele: o legado do seu pai se perderá. E ele foi visitado, e o pai, perto de encerrar, porque não tinha mais saúde, ele falou para o pai: me abençoa. E o pai pôs as mãos sobre a cabeça dele, o abençoou, e ele então decidiu se mover na obra. Da época que o pai terminou o pastoreio para agora, são 7.000 igrejas. Uou. Quem teve mais sucesso? E a Bíblia fala: foi Paulo, foi Apolo? Não, um planta, Outro. o outro amplifica, Rega. né? O outro colhe. E quem dá o crescimento? Quem dá o crescimento é o É o Senhor. Senhor. E nós não seremos, eu não serei julgado pela quantidade de mensagens que eu fiz, de lives que eu fiz. Eu não serei julgado pela quantidade de igrejas que eu plantei. Eu vou ser julgado lá no final, se eu fui fiel, fostes fiel. Então, o nível de manifestação que a gente tem que ter é de entrega. E se permitir ser esticado. Quando você é esticado, você produz aquilo que José... Eu acho que foi um livro que você me deu também. Eu não roubei esse livro, esse segundo não. O primeiro eu tenho certeza, mas o segundo não. E aí, gente? Dê fruto além Tem alguma dos livraria para patrocinar Pastor Josi, por favor? Uma editora, tipo assim, fazer aquele pacote mensal? Eu mandar chego lá? aqui, vou olhar a biblioteca dele para ver se tem algum livro novo que eu não estou lendo. E hoje não tinha, então dei um livro para ele, que é Ame Como Se Você Nunca Tivesse Ferido. Esse livro, aí você vê que quando você acha que seu sofrimento é grande, não é. O cara é um dos maiores pastores da América, Jesse Franklin. Ápice do ministério dele, a filha dele vai para a faculdade e rompe com a igreja, rompe com ele, com a mulher, diz: não quero ver vocês, não quero o Deus de vocês. Some, desaparece. Quando ela reaparece, ela é casada, ela tem filho e ela tem um encontro com Deus. Então, o livro é desafiador. Isso é só a introdução do livro. O livro é muito mais amplo. Esse cara tem que aprender a amar como se nunca tivesse sido ferido. E a crise dele estica ele e torna ele um dos escritores mais ouvidos na América e um dos pregadores com maior profundidade de abrangência na efetividade do ministério, né? Então, é isso que a gente precisa buscar ser efetivo.